Olá, seja muito bem-vindo à nossa disciplina de Direito Constitucional. Eu sou a professora Amanda Almozara e na aula de hoje nós vamos estudar as emendas à Constituição. Muito bem, vamos começar então o estudo das emendas à Constituição previstas no artigo 60 da Constituição Federal. Vimos no encontro anterior a introdução acerca do nosso processo legislativo. Então, o processo legislativo nada mais é do que o regramento constitucional para fins de edição de atos normativos primários. E nós vimos que as emendas à Constituição são consideradas também atos normativos primários. Por quê? Porque estão limitadas pelo próprio texto constitucional e decorrem do texto constitucional. Muito bem, esse regramento constitucional das emendas estão previstos aí todas essas normas, essas limitações no artigo 60 da Constituição. Eu convido você para a gente agora esquematizarmos juntos e visualizar melhor essa questão da hierarquia dos atos normativos primários. Muito bem, então imaginando que o nosso sistema jurídico esteja escalonado como uma pirâmide, a Constituição sendo a norma máxima no topo da nossa pirâmide. Então, a Constituição Federal lá no topo. Todos os atos que decorram do texto constitucional são chamados de atos normativos primários. E por que primários? Porque tem este regramento, essas limitações. Muito bem. E o primeiro ato normativo que nós estudamos são as emendas à Constituição. Tecnicamente, a emenda à Constituição não está hierarquicamente abaixo da Constituição, porque uma emenda é o próprio texto constitucional alterado. Todavia, por que é um ato normativo primário? Porque se uma emenda constitucional não respeitar essas limitações previstas no artigo 60 da Constituição, ela pode sim ser declarada como inconstitucional. Então, a consequência é que uma emenda à Constituição, se não respeitar essas limitações constitucionais, pode ser declarada como inconstitucional. E essas limitações são limitações de várias ordens. Temos limitações de ordem formal, temos limitação de ordem material e até limitações circunstanciais. Então, vamos analisar cada uma das limitações previstas no artigo 60 da Constituição. Vamos começar, então, com as limitações de ordem formal. A limitação formal nada mais é do que uma limitação de iniciativa, de aprovação e até de regramento final, que nós temos ali como a fase complementar em promulgação e publicação. Muito bem. Começando então pela limitação formal de iniciativa. A questão é, quem pode propor, cuidado, a alteração do texto constitucional? Em outras palavras, quem pode propor uma emenda constitucional? Esses são os legitimados para a propositura de uma emenda à Constituição. A proposta de emenda constitucional é chamada também de PEC, Proposta de Emenda à Constituição. Então, quem pode apresentar uma PEC perante o Congresso Nacional? Isso a gente encontra no artigo 60. São 3 as categorias de legitimados. Cuidado que aqui a gente tem um monte de pegadinha. Primeira categoria, 1/3 no mínimo, 1/3 no mínimo de membros da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal. Então, vamos lá? 1/3 de senadores no mínimo ou é alternativa, 1/3 da Câmara dos Deputados podem propor emendas à Constituição. Então, um deputado pode propor? Não. Um senador? Não. Então, quantos? 1/3. A fração é de 1/3. Precisa ter em conjunto senadores e deputados? Resposta: não. Ou é senador
ou é deputado, só que na fração de 1/3. Muito bem, segunda categoria de legitimados é o presidente da República. Então, o presidente da República é também um dos legitimados para fins de apresentar uma PEC, um projeto de emenda constitucional. E a terceira categoria de legitimados é a mais complexa e mais difícil de você memorizar. Por isso eu quero que você preste bastante atenção. Diz a Constituição, então, que estão legitimados para apresentar uma PEC mais da metade das assembleias legislativas das unidades da federação. Então, mais da metade das assembleias legislativas das unidades da federação. Vamos lá, quem são as unidades da federação? São os entes da federação. Então, as unidades da federação são os entes da federação. Entes são União, Estados, DF e municípios. Todavia, aqui são as assembleias legislativas. Então, na unidade da federação, quem tem a Assembleia Legislativa? Os estados membros. Então, temos aqui a iniciativa das assembleias legislativas. Quem trabalha na Assembleia Legislativa, que é o nosso legislativo estadual? Os deputados estaduais. Cuidado, porque o Distrito Federal também é equiparado constitucionalmente para fins de contagem. Então, eu tenho também o legislativo do DF, que tecnicamente não é estado, mas também conta. E cuidado, no DF não chama Assembleia, se chama Câmara Legislativa. Não chama deputado estadual, chama deputado distrital. Mas a gente também computa aqui para fins de possibilitar a propositura de uma emenda à Constituição. Então, quantas assembleias legislativas nós temos no Brasil? Nós temos 26 decorrentes de estados e uma Câmara Legislativa, que é o DF. Portanto, nós temos ao todo 27 legislativos que equivalem aí ao âmbito estadual. Muito bem, então, se eu tenho 27, eu preciso de mais da metade delas, eu preciso de 14. Professora, como eu faço essa conta? Mais da metade, divide 27 por 2, vai dar 13,5, então qual que é o inteiro acima? 14. Então, 14 compreende aí mais da metade das assembleias legislativas. Então, eu preciso ter 14 assembleias legislativas. Agora, para que elas contem, entre no cômputo das 14, cada uma delas deve ter a manifestação de seus membros por maioria relativa. Relativa. Professora, não entendi. Olha só, é bem simples. Eu computo todo. Quantas assembleias eu tenho? Quantos estados? Eu tenho 27. Então, metade, 14. Dessas 14, para que eu possa computar cada uma delas, tem que ter manifestação interna em cada uma das assembleias de quantos? Maioria relativa dos seus membros, ok? O que significa maioria relativa? Nada mais é do que metade mais um dos que estejam presentes à sessão. Então, vamos ver como ficou? É o seguinte, terceira categoria de legitimados para apresentar uma PEC. Mais da metade das assembleias legislativas das unidades da federação, manifestando-se cada uma delas pela maioria relativa de seus membros. Então, eu vou precisar de 14 assembleias, cada uma delas com manifestação de maioria relativa de deputados estaduais. Tudo bem? Então, 3 categorias, esses os legitimados. Temos mais? Não. E se eu tiver uma PEC em que há iniciativa de um deputado, de um senador ou de uma assembleia legislativa? Se isso acontecer, é evidente que há um vício de iniciativa, um vício formal na PEC. Então, essa PEC ela é inconstitucional. Muito bem, então a gente viu a primeira limitação, que é a limitação de iniciativa e limitação com relação à forma. Vamos ver a segunda limitação formal, que é a limitação formal de aprovação. Muito bem, depois de apresentada a PEC perante o Congresso Nacional, ela será discutida e votada em cada uma das casas do nosso Congresso Nacional.
E nesse momento eu quero fazer uma observação com vocês. Qual é a observação? A gente tem que se lembrar que há uma diferenciação do nosso Congresso com relação aos demais legislativos. E qual é essa diferenciação? A diferenciação é a seguinte: nós temos um legislativo em âmbito federal bicameral. E o que significa dizer que ele é bicameral? Significa que eu tenho duas casas, duas câmaras responsáveis ali pelas deliberações em âmbito federal. Quais são as casas do nosso legislativo? São duas as casas. Temos a Câmara dos Deputados e o Senado Federal. Então, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal. Essas duas casas juntas formam o que nós conhecemos como o nosso Congresso Nacional. Então, o Congresso Nacional, bicameral, Câmara e Senado. Então, em cada uma das casas do Congresso, quais são? Câmara dos Deputados e Senado Federal, vai ter 2 turnos de votação em cada uma das casas. E aí é uma conta matemática, né? Se eu tenho 2 casas e eu tenho 2 turnos de votação, eu tenho 4 votações ao todo. Cuidado, hein? Essas votações acontecem na mesma casa e depois de aprovada que se remete a outra casa. Então, não é um ping-pong de aprovação, não. Há 2 votações na Câmara dos Deputados. Aprovou, remete-se aí sim a PEC para o Senado para que ele delibere em 2 turnos de votação. Muito bem, qual é o quórum de aprovação de uma PEC? 3/5 dos votos favoráveis dos membros. 3/5 equivale a uma fração de 60%. Então, 3/5, 60% dos membros. Ou seja, a forma de aprovar uma emenda constitucional é diferente de qualquer outra previsão para fins de aprovação de atos normativos primários no nosso sistema. Então, qual é a que tem mais requisitos, a mais rigorosa? A PEC. Por isso que nós chamamos a nossa Constituição de rígida. Por que a nossa Constituição é rígida? Porque ela tem um processo legislativo mais dificultoso do que dos demais atos normativos primários. Muito bem, outra questão importante. Aí nós temos a limitação formal quanto à promulgação. O que é promulgação? Promulgação é simplesmente atestar a validade daquele projeto aprovado e remetê-lo para a publicação. A promulgação de uma emenda constitucional é feita pelas mesas diretoras das 2 casas, mesa da Câmara e mesa do Senado. Então, as mesas diretoras, que são órgãos da própria casa, mesa diretora da Câmara e a mesa diretora do Senado é que atesta a validade, ou seja, promulga a emenda constitucional. É importantíssimo você lembrar-se de que não existe sanção de emenda à Constituição. Até rima. Não existe sanção de emenda à Constituição. Ou seja, emendas constitucionais não estão sujeitas à sanção ou promulgação pelo presidente da República. Então, a única participação do presidente da República nas emendas à Constituição, que é a iniciativa, ele pode apresentar uma PEC perante o Congresso, mais nada. Não há sanção, ele não participa da promulgação, é tudo feito pelo próprio Legislativo Federal, que no caso é o nosso Congresso Nacional. Muito bem, vimos então as limitações formais, mas existem também limitações materiais, e quando eu falo limitação material, eu falo limitação de matéria. Quando eu falo limitação de matéria, eu estou falando de limitação de conteúdo. Existem limitações materiais para fins de aprovação de uma alteração constitucional? E a resposta é sim.
todos nós provavelmente já sabemos quais são, mas vamos recapitular. As limitações de conteúdo materiais são chamadas de cláusulas pétreas. Cláusulas pétreas. Por que cláusulas pétreas? Porque são cláusulas de pedra. O que significa dizer cláusula de pedra? Que não podem ser abolidas essas temáticas da Constituição. E essa é uma pegadinha que sempre acaba acontecendo em provas e você acaba caindo nelas. Cuidado! Cláusula pétrea não significa que a Constituição não possa ser alterada naquela temática. Ela pode ser alterada, mesmo que seja a cláusula pétrea. O que ela não pode ser é reduzida. O que não posso pegar é aquela temática e aboli-la da Constituição, diminuir o âmbito de proteção. Então, eu posso aumentar o âmbito de proteção? Sim. Exemplo, a Emenda Constitucional 45 de 2004 acrescentou o parágrafo 3º e o parágrafo 4º ao artigo 5º da Constituição Federal. Vejam, o artigo 5º é um direito fundamental individual e direito individual é cláusula pétrea. Então, por que pôde ter emenda constitucional? Porque acrescentou e não diminuiu a proteção ou o próprio regramento daquela temática. Muito bem, então, visto que as cláusulas pétreas não podem, não permitem que aquelas temáticas sejam abolidas da Constituição, aí a gente vai comentar quais são as cláusulas pétreas. Elas estão previstas no artigo 60, parágrafo 4º da Constituição. E são elas a forma federativa de Estado, o voto direto, secreto, universal e periódico, a separação de poderes e os direitos e garantias individuais. Cuidado, tem um monte de pegadinha em cima do artigo 60, parágrafo 4º. Primeira pegadinha, com relação ao voto, porque vocês memorizam assim. Aí eu sei que tem voto, tem negócio de federação, e aí memoriza tudo errado. Tem que memorizar direitinho as cláusulas pétreas. Quais são os atributos do voto que são considerados cláusulas pétreas? São o voto direto, ou seja, o voto na pessoa que vai exercer o cargo, o voto secreto, não sou obrigado a revelar, o voto universal, todo mundo vale um, e o voto periódico, aquele renovado a cada período de tempo. Qual é a pegadinha? Voto obrigatório é cláusula pétrea? Resposta, não. Por quê? Porque ele não consta do artigo 60, parágrafo 4º. Aí você fala, então o voto não é obrigatório? Não, ele é obrigatório, mas ele não é cláusula pétrea. Se a gente quisesse apresentar um projeto de emenda constitucional e fazer com que no Brasil o voto fosse facultativo, isso seria totalmente possível. Outra pegadinha. A Constituição estabelece que os direitos e garantias individuais são cláusulas pétreas, não os direitos fundamentais. Tudo bem que o Supremo tem entendimento de que todos os direitos fundamentais podem ser tidos como cláusulas pétreas com base no princípio da proibição do retrocesso. Mas se ele perguntar ao seu examinador aí a questão do entendimento do Supremo, você até coloca lá que você sabe. Agora, se ele perguntar quais são, com base no que a Constituição estabelece expressamente, você coloca somente os direitos e garantias individuais. E, por fim, as limitações circunstanciais. Quais são as limitações circunstanciais? A Constituição ela não pode ser emendada, ou seja, não pode ser apresentada uma PEC se nós tivermos em intervenção federal, estado de sítio ou estado de defesa. Então, intervenção federal, estado de sítio, estado de defesa, essas situações que são situações extraordinárias, não permitem que a Constituição seja emendada. Vamos só falar mais um pouquinho, antes de a gente terminar a nossa aula, o nosso bloco, de uma questão muito importante. É o seguinte, se eu tiver uma PEC
rejeitada em um ano, o que nós chamamos de sessão legislativa, ela não pode ser reapresentada no mesmo ano, ou seja, na mesma sessão legislativa. Então, a matéria constante de uma proposta de emenda constitucional que for rejeitada ou por algum motivo for prejudicada, não pode ser reapresentada na mesma sessão legislativa, independente, cuidado, hein? Independente do quórum, mesmo que fosse um quórum unânime, porque a Constituição expressamente proíbe. Tudo bem? Espero que você tenha gostado dessa aula. Se gostou, compartilhe e eu convido você para assistir o nosso próximo encontro, que nós vamos dar continuidade à análise do tema processo legislativo. Até lá!